Amém? Eu tenho aqui 15 minutos para os cultos que é 9h30, mas a Igreja Batista Templo de Deus só tem horário de começar. Você já olhou na placa? Não tem horário para terminar? Pode olhar lá embaixo. Tem não. Pode trancar o portão lá, Rubens. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Versículo 8. Aleluia. Amém? Ouvindo o homem e sua mulher, presta bem atenção. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Só até aí. Eu sei que a maioria que está aqui, que estão aqui nesta noite, já ouviu sobre a história da criação. Eu vou ser bem breve, porque aquilo que o Senhor me direcionou é muito direto. A Bíblia diz que Deus cria um homem, Deus forma a mulher da costela do homem. Deus também no Éden criou um jardim para o homem ali então morar. Vou ser rápido. A Bíblia diz que nesse jardim Deus descia todos os dias ao pairar da noite para conversar com o homem. Então Adão e Eva ouvia a voz do Senhor todos os dias. Eu vou repetir. Todos os dias, Adão e Eva ouviam a voz do Senhor, e ouvia com atenção, nitidamente, porque o pecado ainda não havia entrado. O ouvir aqui é escutar, escutando, entendendo e praticando aquilo que era conversado. A Bíblia diz que era todos os dias, até que um dia, aquele que ouvia a Deus, vai dar ouvido à serpente. Preste atenção. Aquele que ouvia a Deus todos os dias, agora vai dar ouvido à serpente. E o pior, no mesmo lugar. Vou repetir. No mesmo lugar. Satanás pode levantar pessoas aqui, como o próprio Deus também pode levantar pessoas para falar com vocês. Agora a minha pergunta é: a quem vocês darão ouvido? Aí vocês vão dizer para mim: eu vou dar ouvido à voz de Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta: você conhece a voz de Deus? Você sabe discernir, separar a voz de Deus da sua voz, da voz das suas emoções e da voz de Satanás? Porque falar que conhece a voz de Deus, todo mundo fala. Porque se dar a entender que o fato de ter recebido o Senhor como único Salvador e ter o Espírito Santo, eu já entendo a voz de Deus. Você só vai conhecer a voz de Deus se você fizer como Adão e Eva fizeram. Ter todos os dias a presença de Deus. E mesmo assim, conhecendo, ouvindo, a Bíblia diz que Satanás veio, a serpente. Mesmo assim, por isso que a palavra do Senhor diz assim, ó, vigiai e orai. Aquele que está de pé, cuida para que não caia.
preste atenção, todos os dias. Só que um dia, Deus foi no mesmo lugar. Eu vou repetir. Deus manifestou no mesmo lugar. Só que a Bíblia me diz que aquele que ouvia a voz de Deus todos os dias, deu ouvido por um dia. Um dia, a voz da serpente. Com isso, ele não permaneceu no lugar que Deus manifestava todos os dias. Por ouvir um único dia a voz de Satanás, ele sai do local que foi estabelecido por Deus, para eles ali então conversarem. A Bíblia diz então que o Senhor chega, e chegando o Senhor, não vai ver Adão e Eva lá. E não vendo, a Bíblia diz que ele começa a andar pelo jardim. Olha só, pastor Tiago, aquele que ouvia a voz de Deus, agora ele vai ouvir, não é a voz, é os passos do Senhor andando pelo jardim. Deixaram de ouvir a voz de Deus, agora para ouvir os passos. E o pior, quando eles ouviam a voz de Deus, eles estavam diante de Deus. Agora para ouvir os passos, eles estão escondidos, porque deram ouvido àquele que não deveria dar. A Bíblia diz que o Senhor está andando. Adão e Eva estão ouvindo os passos. A Bíblia diz que eles se escondem atrás de árvore, no jardim, até que o Senhor vai permitir eles ouvirem novamente a voz de Deus. O Senhor então, além de andar pelo jardim, ele vai começar a gritar: aonde estás, Adão? E o Senhor continuava a andar. Então Adão passou a ouvir os passos e também passou a ouvir a voz do Senhor. Por quê? Porque Deus é misericordioso, porque Deus ama. A Bíblia diz que Deus está andando e está gritando, ou seja, Deus saiu do lugar de encontro para ir aonde a sua criação foi. Por quê? Porque Ele ama. A Bíblia diz que Ele vai. A Bíblia diz que Ele está andando e Ele está gritando. Então o nosso Deus está procurando Adão e Eva. E sabe aonde Deus está procurando Adão e Eva? No lugar que Ele estabeleceu, para que pudesse ter um relacionamento com o homem e com a mulher. Não entendeu, né? Havia o Éden, mas nesse Éden havia o jardim. Vai doer, tá? Nós, na sua maioria aqui, moramos na região da Ressaca. Mas vou citar os bairros: Cândida, Cabral, São Joaquim, Novo Progresso, Serrano, São Sebastião, Campina Verde, Kennedy, Feijão Miúdo, Nacional. Alguns outros moram em Belo Horizonte, centro. Mas a minha pergunta é: todos nós estamos no Brasil. Agora outra pergunta: qual foi o lugar que Deus estabeleceu para relacionar conosco? Qual é o lugar que Deus estabeleceu para relacionar conosco? Se nós relacionamos com Ele através da oração, Ele diz que haveria uma casa. Ei, estou mostrando a você que Deus não mudou de lugar para manifestar. É você que mudou. É você que está mudando, é você que pula de igreja em igreja. É você que está saindo do local onde Deus estabeleceu uma conversa com você.
É triste, amados. Porque muitos não querem vir à igreja. Não querem. Quando uma pessoa diz que não quer vir à igreja, ela está dizendo isso aqui: hoje eu não quero conversar com Deus no lugar que Ele estabeleceu para nós termos um relacionamento. Quando eu decido não vir à igreja, seja qual placa de igreja for, meu lindo, se tratando do evangelho, aqui na placa de igreja, que é o evangelho. Se você decide a não ir, você está dizendo para Deus isso aqui: hoje eu não quero bater um papo com o Senhor. E eu vou piorando: hoje eu não estou a fim de ouvir a tua voz. Hoje eu não estou a fim de lhe dar a devida atenção. Hoje eu não estou com paciência. Hoje eu não quero te ver, eu não quero que você me toca, eu não quero nada, por isso eu vou ficar escondido na minha casa. E a maioria está escondido porque estão como Adão e Eva, pecaram. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Mas Jesus desce no lugar que foi estabelecido. Deus desceu no lugar que Ele estabeleceu. Ei, eu estou dizendo algo para você, que Deus, quando Ele faz uma aliança, Ele cumpre com aquilo que Ele falou. Só que a Bíblia diz que Ele saiu à procura de quem? Daqueles que deram ouvido à voz da serpente. Você está achando que você está aqui nessa noite porque essa igreja é bonita, por causa do jeito do pastor? Não. Foi o Senhor, pelo Espírito Santo. Há 1 mês, 2 meses, 3 semanas, 4 semanas. Tem gente 5 meses, 6 meses sem vir à igreja. Uns vêm o dia que quer, a hora que quer. Aí Deus todo dia desce na IBTD. Cadê? Cadê? Aí o pastorzão com a esposa dentro do carro, um exemplo, não falta. Então eu vou citar: o Wesley não foi hoje, ele não falta. Quando ele falta, ele me avisa, e é para reunião de trabalho. Cadê o Wesley, esposa? A Bruna também não veio não. Ué, pastor Tiago não veio, pastor Zita, aconteceu alguma coisa? Porque são pessoas frequentes. Ué, cadê o fulano de diaconato? Eu fico imaginando Deus. Terça, quinta, domingo, sábado, culto de jovens, todos os trabalhos da igreja, está marcado, foi combinado, tudo belezinha. Quando Deus chega aqui, manifesta. Cadê? Vai doer. Cadê? Pastor não, eu vou falar o porquê. Porque você deu ouvido àquele que também pode manifestar na igreja. Satanás pode manifestar. A Bíblia diz que nós devemos orar para repreender a ave de rapina, que rouba a palavra. Ei, deixou de vir. Sabe por quê? Deu ouvido, quem? A serpente. A serpente diz: você tem que cuidar mais de você. Não vai lá hoje não, é melhor ir lá naquela festa, é melhor trabalhar, não vai não. Deus é amor, Deus entende. Ei, só que Ele marcou. Ele desceu, Ele manifestou, e olhou e não viu você. Aí Ele começou a andar, você não está entendendo ainda. Ele começou a andar, aí Ele andando, ó. Sai da igreja Batista Tempo de Deus. Começa a ir nos bairros. Vai passando rua por rua, até chegar na sua casa. Aí o Espírito Santo te incomoda. Aí o Espírito Santo permite você ter sonho. Aí o Espírito Santo começa a mover. Por quê? Porque Deus vai à procura daquele que Ele ama. Ei, eu estou dizendo para você que Deus está te procurando aqui dentro. Não é lá fora não. Ei, você que é cristão, Deus está te procurando aqui dentro. E por que Ele está te procurando? Porque você está se escondendo dEle aqui dentro.
Aqui não é lugar de se esconder de Deus, não. Aqui é lugar de dizer o que para Ele? Aquilo que está na palavra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, arrepender, converter dos maus caminhos e orar ao Senhor, eu perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Ei, a Bíblia diz que Adão ouve os passos, Adão ouve o grito do Senhor e ele vai dizer: Senhor, eu me escondi, porque eu estava nu. O que Deus está esperando nessa noite é só você sair do seu esconderijo, porque você já está ouvindo a voz dele. Não sei se está ouvindo os passos, mas o grito dele eu tenho certeza que você está ouvindo. Ele dizendo assim: por que fugiu? Por que você não vem? Por que você não quer me ouvir? O que eu te fiz? Por que você deixou o lugar aonde eu marquei para encontrar com você na terça, na quinta? Ei, por que você deixou? Por que você deixou o lugar a qual eu marquei com você, a qual eu falei para você? Por quê? Você não acha que Deus sente, não, irmão? Hein? Fica imaginando Deus andando no jardim. Vou dizer assim para você entender: desesperado, querendo encontrar Adão, e Adão escondido. Eles não entenderam. Deus está desesperado, só para eles entenderem o tanto que Ele ama. O tanto que Ele ama. Só para você entender, não estou dizendo que Deus é desesperado não, só para você entender. O tanto que Deus ama, eu fico imaginando o desespero dele para te encontrar. E quando ele encontrou Adão, Adão confessou: errei, dei ouvido a quem não deveria dar, pequei contra o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor vai amaldiçoar, Silvio, a serpente. Mas na hora que a maldição ia cair para o homem, o Senhor amaldiçoou a terra e não o homem. Por quê? Está escrito. O Senhor iria amaldiçoar o homem. Essa era a expectativa de Adão, porque pecou, destituído foi da glória de Deus. Só que a Bíblia me diz que ao invés do Senhor amaldiçoar Adão, Ele vai amaldiçoar a terra. Por quê? Porque Deus te ama. Porque Ele te ama. Ele diz que passará os céus e a terra, mas a palavra dele não. E eu termino, porque tem gente que vive no cronômetro. Tem gente que mesmo ouvindo a voz de Deus não para de olhar o relógio. E além de olhar o relógio, o pensamento já é de acusação contra o pastor que passou do horário. Mas são pessoas que hoje dão ouvido à voz de Deus e amanhã só estão ouvindo os passos porque esconderam, porque deram ouvido no jardim à serpente. Eu espero que vocês tenham entendido que embora vocês tenham errado, eu tenha errado, Deus está nos procurando. E não está nos procurando lá no mundo não, é aqui ó. É você que não ora, é você que não adora, é você que não dá atenção para Ele, porque quem desce todos os dias no pairar da noite, num local determinado, sendo Deus que é fiel, tem prosa, irmão, tem bate-papo, tem relacionamento. Eu não consigo ver algumas pessoas aqui entrar na igreja, mais muda do que surda, sai, meu Deus, parece um robô, não tem emoção, não tem sentimento, não tem alegria, não tem nada, parece que vem cumprir uma agenda. Hoje eu tenho que ir lá na igreja, porque se eu não for, o pastor vai falar. Hoje eu vou lá na igreja, porque é um costume, eu tenho que ir terça, quinta e domingo. Lugar marcado. Hora marcada. E quando o papo tá bom, não tem hora para ir embora. Hein? Não é assim?
Quando nós nos reunimos com as pessoas que nós gostamos mais um pouco do que a outra, nós não queremos ir embora. Eu fico imaginando Deus na hora que Ele desce no jardim e não encontra Adão. Poxa, eu amo tanto ele, a nossa prosa é tão boa. O que esse menino foi arrumar? Deus está falando com você, o que você foi arrumar? O que você está arrumando? Deus tem prazer de conversar com você. E o que você está arrumando? Por que você está escondido? Por que você não manifesta no Éden? Não é após pecado, é manifestar como Adão manifestava. Como que Adão manifestava? Esperava. Todos os dias havia uma expectativa em Adão. 6 horas, pairar da noite, é ele, Eva, é ele, Eva, vai descer. Ei, é quando eu saio da minha casa, é hoje, é hoje, vou prestar culto ao único Deus verdadeiro, é hoje que eu vou me relacionar com Ele, é hoje que Ele pode, se Ele quiser, me orientar, me direcionar, é hoje que eu vou falar com Ele também, das minhas necessidades, é hoje. Nós vamos bater uma prosa lá hoje, na Igreja Batista Tempo de Deus. Ei, eu fico imaginando Adão e Eva, a expectativa. Olha lá, Eva, é ele, está chegando, falta 1 minuto, 1 minuto, que satisfação, Pai, oh glória. Eu fico imaginando Deus, e aí Adão, como é que você está? Aí Adão, estou bem, Pai. Como é que estão os animais? Também está bem. Tem cuidado da terra aí direitinho? Tenho. Está sob controle até o momento, Pai. E o Senhor, como é que está? Estou bem demais, meu filho. Os anjos continuam obedecendo. Os querubins, os serafins. Prosa boa. Prosa boa. Prosa boa. Ei, gera expectativa. Pela presença daquele que é santo, irmãos. Você tem que ter essa expectativa quando vem para o culto. Porque quem manifesta aqui não é qualquer um, não. Quem manifesta aqui, me perdoe a expressão, não é o seu pai, não é sua mãe, não é seu irmão, não são pessoas corruptíveis, não. Ei, quem manifesta aqui é o Criador, é o Salvador, é o Redentor, é o único, irmãos. Tem que ter prazer. Quer que Cristo use a Maurícia para chicotear vocês? São desobedientes, casa rebelde, dura serviço, foge da minha presença por qualquer coisa. Todos os dias quero falar vocês, mas vocês não querem falar a mim. Todos os dias, ao deitar, ao levantar, eu estou perto de vocês. Todos os dias, mas não me dão a devida atenção. Não se importa comigo, não se importa com a minha presença, nem com o lugar que eu marquei para relacionar com vocês. Eu, Senhor, digo a vocês nessa noite: volte para o lugar que eu estabeleci para vocês se relacionar comigo. Volte e se relacione. Não só volte, não. Se relacione. Fala para Ele as suas dificuldades de hoje. Fala para Ele o que você fez hoje. Fala para Ele como você se encontra hoje, porque ontem talvez foi melhor do que hoje. Então fala para Ele hoje. É por isso que Ele ia todo dia, porque cabe o seu dia, o seu próprio mal. É por isso que Ele vem todo dia e pergunta para mim, para você: como é que você está, meu filho? Como é que está lá o seu trabalho? Como é que está o seu filho? Como é que está a sua esposa? Como é que está o seu marido? Como é que está a empresa? Como é que está o noivado? Como é que está o namoro? Ei, meu filho, como é que você está? E a sua saúde, como é que você está? Fala para Ele. Fala para Ele. Senhor, e a minha gravidez até hoje nada? Fala para Ele.
Senhor, olha essa criança que eu estou carregando aqui, como é que está? Fala para ele. Adão se relacionava. Eu creio que Adão falava assim, olha, Senhor, tinha uma planta ali que ela só tinha um botão, agora ela abriu. Aí o Senhor, ô Adão, é rosa. Oh, que fruta maravilhosa, Pai. Manga, abacate. Nossa, que amora maravilhosa, meu Deus. Ei, Deus perguntando, o que você alimentou hoje? Ele, eu comi mandioca. Hoje eu comi cenoura. Oh, meu Deus do céu. Comi hoje o alface. Comi hoje a mostarda. Comi hoje a couve. Ainda não havia comido carne, irmão, porque o animal não havia sido morto. O animal foi ser morto depois do pecado, porque representava Cristo. Então ele comia o quê? Legumes. Por que você está do jeito que está? Não come legumes, mano. Só come. Deixa para lá. O que você comeu, Adão? Vamos embora. Já deu horário, né, irmãos? Não, pastel esfria, né? É uma olhação no relógio, cara. É umas caras feias. Meu Deus, não tem prazer, cara. E sabe o que é que me entristece? Vai chegar em casa agora, vai deitar naquele sofazão, ligar a televisão e ficar até meia-noite, 1 hora. São poucos os que vão dormir já direto.